Fala galera, tudo bom? Aqui é o Franco para a gente resolver juntos a questão 58 da prova da Santa Casa 2025, a parte de múltipla escolha. Então, vamos lá. Primeiro que é um enunciado longo para diabo, né? Então, acho que primeiro você recebe o enunciado, tá lá fazendo a prova, a primeira coisa que você presta atenção é no desenho, né? E acho que aí é um desenho clássico que está associado à eletrólise da alumina, que é um processo bastante comum na produção de alumínio. Então, já meio que levaria para uma ideia de matemática de eletroquímica. Ele dá algumas semi-reações também. E, sim, eu não li ainda enunciado. Você batendo hoje, você vê que é uma questão que envolve você completar lacunas, né? Você percebe até pela presença da lacuna, mas também pelo comando, né? As lacunas, os textos são preenchidas por. Perfeito? Então, por que é importante isso? Você já sabe que na questão que preenche lacuna tem um enunciado relativamente longo. Acho que uma boa ideia, vamos descobrir que se lacunas são essas, o que ele está querendo que eu responda no exercício, para aí a gente fazer a leitura mais direcionada, para a gente já saber o que eu tenho que prestar mais ou menos atenção durante a leitura do texto. Então ele fala assim, então eu vou ler o parágrafo final, né, o penúltimo parágrafo antes do comando, que é o que tem as lacunas. Diz assim, o eletrodo de grafite reage com oxigênio e forma CO2 gasoso. Beleza. Supondo que todo oxigênio produzido na eletrólise seja convertido a CO2 por reação grafite, a cada um mol de alumina são formados tantos mols de CO2. Então é um exercício que envolve basicamente proporção, cálculo estequiométrico, na primeira lacuna. Mas e a eletrólise da alumina ocorre a reação de em qual polo? Aí já é uma questão mais de eletroquímica mesmo, né? Aquela parte de quem que é o cátodo, quem que é o anodo, polo positivo, polo negativo e tudo mais. Fechou? Então o que a gente vai fazer agora? Sabendo mais ou menos o que eu preciso saber, né? Que a primeira pergunta é uma pergunta de cálculo estequiométrico. E a segunda pergunta aqui é uma pergunta sobre conceitos de eletrólise, né? Principalmente sinal de polo, reação, oxidação, redução e por aí vai. O que a gente vai fazer? A gente vai ler o enunciado, porque a gente não vai ignorar o enunciado, mas sabendo que eu preciso me atentar a esses detalhes aí, né? De proporção e dos polos. Então vamos ver o que acontece aqui. Ó, o alumínio metálico é produzido industrialmente a partir da eletrólise ígnea da alumina, um composto obtido do minério de alumínio. Beleza. O processo é realizado em uma cuba eletrolítica, que é um compartimento de aço revestido com uma camada de material isolante térmico. Show de bola. O polo positivo dessa cuba é constituído por grafite e o polo negativo por aço. Então aqui é importante porque já deu sinais, né? Então ó, o polo positivo é por grafite e o polo negativo é de aço. E a figura representa a cuba eletrolítica. Deu a cuba que está ali. O processo de eletrólise é realizado. Opa, peraí. Vou voltar aqui, desculpa. O processo de eletrólise é realizado em um eletrodo de alumínio na fundida que contém os íons Al3+ e oxigênio. Ele deu os eletrodos aqui, fechou? As semi-reações, né, em cada eletrodo. E ele conta, né, que aí o oxigênio vai dar origem ao CO2, depois que a gente já acabou até lendo. Então, vamos fazer a primeira parte? Vamos fazer a primeira parte. O que a gente vai fazer? A gente vai achar a equação global, para a gente achar a proporção entre alumínio, que ele está perguntando, e oxigênio, e depois a gente calcula o do CO2, fechou? O que é importante na equação global é sempre cancelar o elétron. Então, para isso, eu vou ter que multiplicar essa aqui por 4 e essa aqui por 3. Então, já vamos escrever as semi-reações já multiplicadas, fechou? Então, fica assim, 4 L3+, mais 12 elétrons, dando 4 alumínios. Já no caso do oxigênio, fica 6 O2-, dando, ó, dando 3 O2 mais 12 elétrons. E aí eu posso fazer a soma dessas semeações e acaba cancelando os elétrons, que era o meu objetivo, não é verdade? Então, vamos lá. Fica assim, 4 L3+, mais 6 O2-, dando 4 alumínios, mais 3 oxigênios. Beleza? Então, ao fazer isso, o que a gente consegue descobrir? A gente acha a proporção entre alumínio e oxigênio. Fechou? Aí o que ele quer aqui, na verdade, é, nem é tanto do alumínio, né? Mas é assim, a partir da proporção entre o oxigênio e a alumina. E é o que a gente tem que prestar atenção, importante, que 4Al3+, mais 6O2-, isso equivale, na verdade, a 2Al2O3. Então a gente acaba tendo uma proporção que a gente queria, que eu sei que 2 mols de Al2
O3 vão dar origem a 3 oxigênios. Então, se eu só partir só de 1 mol de Al2O3, eu vou ter a formação de 1,5 mols de O2. Só que a pergunta não é oxigênio que ele quer saber, ele quer saber quanto forma de gás carbônico. Aí tem uma segundo processo, que é o carbono reagindo com o oxigênio, formando CO2. Só que aqui a vantagem é que como a proporção é 1 para 1, então é, 1 mol de oxigênio vai dar 1 mol de CO2, então 1 mol e meio de O2 também vai formar o quê? 1 mol e meio de CO2. Aí a gente já meio que elimina C, D e E. Fica faltando a gente identificar a segunda parte aí, que é na eletrólise de alumínio ocorre a reação D no polo negativo. Então, aí já essa é um item que você vai ter que lembrar as convenções, né, da eletroquímica. Uma maneira fácil de relembrar ou decorar isso é a partir daquele que a gente chama de Kraul, né? Kraul, que é aquela ideia de que no cátodo é sempre redução, no anodo é sempre oxidação, independente se é uma eletrólise ou uma pilha. Fechou? Agora, em relação ao sinal mais e menos, aí tem que lembrar que numa pilha é mais e menos, ou seja, o cátodo é o polo positivo e o anodo é o polo negativo, e na eletrólise a gente inverte esses sinais, menos e mais. Então, se ele está perguntando o polo negativo da eletrólise, ele está perguntando o cátodo. E aí, cátodo é sempre o quê? Redução. E a gente acaba concluindo aí que a resposta é alternativa B de bola. Beleza, galerinha? Beijos aí e até o próximo. Tchau, tchau.